Bom, boa noite novamente. Infelizmente, pessoal, a alternativa que me resta é gravar a aula de hoje, tá? Vocês que estão no presencial vão poder assisti-la e eu vou gravá-la e disponibilizar para os colegas que estão na aula remota. Infelizmente, é a nossa alternativa de hoje porque, enfim, tive esse probleminha aqui de conexão. Vamos lá, pessoal. Boa noite novamente. Eu vou pedir que vocês cessem com a conversa paralela, por gentileza, tá bom? Vamos lá, o que é que sobrou para a gente com relação aos entes federados? Sobrou, ficou faltando a gente falar, na verdade, no Distrito Federal e nos territórios federais, que não são entes federados, mas a gente precisa falar um pouquinho neles também, tá certo? Então tá, o que é que a gente tem para falar sobre o Distrito Federal? Primeira coisa, pessoal, o Distrito Federal ele é uma figura estranha, porque ele não é Estado, tá? Ele não é um Estado-membro, ele não é um município, mas ele acumula as competências de ambos, ele acumula competências dos Estados-membros e dos municípios. Então ele é essa figura estranha, tá? Essa figura extraordinária. Tem um amigo meu, professor de Direito Constitucional, foi inclusive meu professor de Direito Constitucional, que ele costumava brincar dizendo o seguinte: o Distrito Federal é um burro. O que é um burro? Você cruza um cavalo com uma jumenta, ou um jumento com uma égua, e nasce um bicho que é híbrido, não é? Tem característica dos dois, vai ser intermediário ali entre um e outro, e é estéril, não se reproduz. Então o Distrito Federal ele é um pouco isso, sabe? Ele é um ser, né? Ele é um ente que mistura características de município com características de Estado-membro, e ele também não se reproduz. Nós vimos na aula passada que os Estados-membros e os municípios, eles podem se reproduzir, não é? Um Estado pode se subdividir em 2 ou mais Estados, ele pode desmembrar para formar um novo Estado, os municípios da mesma forma. Com o Distrito Federal isso não acontece, o Distrito Federal sempre vai ser um só, tá ok? Um e apenas um. Então, o Distrito Federal tem essa peculiaridade. Na verdade, são muitos detalhes em relação ao Distrito Federal. Eu vou explicar para vocês o que é o básico e o que geralmente causa mais dúvida para vocês, provoca mais dúvida para vocês. Vocês já devem ter notado que, com relação ao tratamento da matéria, eu procuro detalhar mais, eu procuro enfatizar mais aquilo que vai ser mais importante para vocês. Então, questão, por exemplo, de conflito de competências, que é uma coisa que vocês podem e provavelmente irão encarar, irão enfrentar na vida profissional de vocês, não é? Isso eu procuro detalhar. Organização do Distrito Federal. Bom, a menos que alguém vá se mudar para lá ou vá fazer um concurso distrital, não costuma, enfim, a gente não costuma ter muito problema com isso. Então, aqui eu explico o básico. Mas, claro, se vocês quiserem que eu detalhe mais alguma coisa, que eu aprofunde mais alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Vamos lá, Distrito Federal, portanto, o que é que a gente tem para falar sobre esse danado? O Distrito Federal, como eu disse para vocês, ele é um ente federado, tá? Ele é uma unidade federativa com autonomia parcialmente tutelada. Quem é que vai dizer isso? É o José Afonso da Silva. O que é que eu quero dizer com autonomia parcialmente tutelada? O Distrito Federal é um ente autônomo, assim como os Estados-membros, assim como os municípios, assim como os outros entes que compõem a nossa federação, mas a autonomia dele é parcialmente tutelada pela União, tá? Então ele é autônomo, mas não tanto. A capital federal, que é Brasília, ela fica situada no Distrito Federal. A gente costuma pensar, a gente costuma achar que Brasília e o Distrito Federal são a mesma coisa. Não são, tá? Brasília é diferente do Distrito Federal. Brasília, na verdade, né, o que é o chamado plano piloto, vai ser apenas, não é município nem Estado-membro também, e é apenas uma das 31 regiões administrativas que existem no Distrito Federal. Assim como várias outras, como por exemplo Águas Claras, Gama, Planaltina, Taguatinga, etc. São 31 no total, tá? Então, Brasília é só um pedacinho do Distrito Federal, como se fosse uma porção, uma pequena porção do Distrito Federal, tá certo? Então, é isso que é a Brasília ou plano piloto, como a gente chama, tá bom? O que mais que eu tenho para falar sobre esse danado, né? O número de integrantes e mandato dos deputados distritais está previsto nos artigos 27 e artigo 32, parágrafo 3º da Constituição. O Executivo Distrital tem sua previsão, a previsão de suas eleições, no artigo 32, parágrafo 2º.
O Distrito Federal tem capacidade de autogoverno, o que significa que elege governador e vice-governador, tá? Somente pelo voto da população do Distrito Federal, os eleitores devidamente domiciliados lá, nos termos do artigo 77 da Constituição. E elege também os deputados distritais, que são os integrantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Seria uma espécie de mistura de vereador com um deputado estadual, tá? A gente sabe que existe o vereador e a Câmara de Vereadores, né, a Câmara Municipal. E existe o deputado estadual e a Assembleia Legislativa Estadual. Então, lá no Distrito Federal tem uma mistura dos dois, tem a Câmara Legislativa Distrital, tá? Todos eles com um mandato de 4 anos, tanto os deputados quanto o governador e o vice, tá? O que mais? O Distrito Federal tem a possibilidade de exercer suas competências administrativas, legislativas e tributárias, constitucionalmente deferidas, sem interferência da União, tá? Mas compete à União, artigo 21, né? Compete exclusivamente à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. E no artigo 22, nós vamos ter que compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes, tá? Então, o Distrito Federal, ele é um ente que, ao mesmo tempo em que ele tem autonomia, ele é meio que bancado pela União, sabe? Ele é meio que mantido, boa parte dos serviços essenciais são mantidos pela União. O que mais que a gente tem para falar sobre esse Senado? Bom, Distrito Federal, basicamente era isso. Alguma dúvida? Tudo certinho? Então, vamos para os territórios. O que é que são territórios, pessoal? Os territórios ou autarquias territoriais são, a melhor forma de você compreendê-los imagina um pedaço de terra administrado pela União, tá? Então, deixa eu passar para o nosso quadro, para a nossa lousa, tá bom? E deixa eu rabiscar isso aqui para você. Deixa eu estruturar isso aqui para você. Imagina que aqui, pessoal, é o território brasileiro, tá? Isso aqui é o Brasil. A caneta, meu Deus do céu, como o Brasil está deformado, né? Eu não sei por que eu ainda tento fazer um formato parecido com o formato real. Eu devia simplesmente fazer o seguinte, fazer um losango, né? Que fica... Pronto. O formato do Brasil é mais ou menos isso aqui, né? Qualquer coisa parecida com isso. Aí você imagina que a gente tem essa zona aqui de fronteira, tá? Esse pedaço aqui, que eu vou marcar de verde, tá? Vou rachurar aqui de verde. E esse pedaço aqui fica dentro de um estado, fica dentro, por exemplo, sei lá, do Amazonas, tá? Ou do Acre. Só que é muito distante e o Estado-membro não consegue fornecer serviço público lá, não consegue, enfim, não consegue organizar esse negócio, não consegue tomar conta disso aqui. Então, imagina que isso aqui fica dentro do Amazonas, tá? Eu estou citando o Amazonas porque tem uma extensão territorial imensa, só que o estado do Amazonas não conseguisse tomar conta disso, não conseguisse organizar isso, tá? Então, precisa, sei lá, de polícia militar. O estado não tem condições de mandar para lá. Por quê? Porque é muito longe, no meio da floresta. Precisa, sei lá, de professor, escola pública, hospital público, precisa de serviços públicos em geral e o Estado não dá conta disso, não consegue fornecer isso, tá? Qual seria a solução, né? Qual seria o remédio nesse caso? Transformar esse pedaço aqui, transformar essa porçãozinha verde aqui num território federal, tá? Isso aconteceria por lei complementar, nós transformaríamos isso aqui em um território federal e a União passaria a administrar isso aqui. A União passaria a tomar conta disso aqui. Tudo certinho até aqui? Pablo, tem algum território hoje? Existe algum território hoje? Não, na atualidade não existe nenhum, tá? Mas pode existir. A Constituição diz que é possível que venha a existir, que pode vir a ser criado um território federal. Por lei complementar, e nesse caso, quem passaria a administrar esse pedacinho de terra seria a União. Pablo, isso é um ente federado, integra a federação? Não, é apenas um pedaço de terra administrado pela União. E qual a natureza jurídica desse negócio? O que é isso aqui?
Isso aqui, pessoal, seria equivalente a uma autarquia. Quando a gente estiver estudando direito administrativo, vocês vão ver que existem as autarquias, tá? São pessoas jurídicas de direito público criadas pela administração pública direta. Então, o medo, né? O município, estado, Distrito Federal ou União pode criar uma autarquia. Exemplo de autarquia aqui perto da gente, o FCA, Universidade Federal do Cariri. Foi uma pessoa jurídica que foi criada pela União. Assim como você consegue criar uma pessoa jurídica, você pode criar uma empresa, uma associação, a União, o Estado, o município também podem, tá? E quando eles criam uma pessoa jurídica de direito público, eles criam uma autarquia. Esses territórios aqui, eles seriam equivalentes às autarquias, tá? Se vocês quiserem, enfim, eu posso disponibilizar uma aula para vocês sobre autarquia, para facilitar a vida de vocês. Não é assunto da gente aqui ainda, tá? Mas se alguém tiver a curiosidade, eu posso passar isso para vocês. Então, a solução nesse caso aqui, né, a gente tem esse pedaço de terra aqui que nenhum estado, nenhum município consegue tomar conta, bota isso para a União vai resolver, a União vai administrar, tá bom? Essa seria a solução possível. Isso é o que são os territórios federais. O que mais que a gente tem para falar sobre esses danados? Bom, os territórios federais integram a União, sua criação, transformação em Estado-membro ou reintegração ao Estado-membro de origem serão reguladas em lei complementar. Está no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. E eles não são, como eu já falei, estou destacando aqui no slide, eles não são componentes do Estado Federal. Eles são meras descentralizações administrativas e territoriais da União. Tá? Que mais? Na data da criação da Constituição de 88, da promulgação da nossa Constituição, existiam 3 territórios, Fernando de Noronha, Amapá e Roraima. Amapá e Roraima, né, foram transformados em Estados-membros e Fernando de Noronha foi reincorporado ao Estado de Pernambuco. Só que, embora não exista nenhum na atualidade, a Constituição ainda permite, ela possibilita uma eventual criação de novos territórios. E aí, com isso, a gente fecha esse conteúdozinho, essa pontinha solta que ficou da aula passada, e a gente pode falar agora, a gente pode conversar agora sobre a nossa AVP, tá? A nossa AVP1, que eu sei que é o que vocês querem falar. O que é que a gente tem para conversar sobre a nossa AVP1? O que é que a gente tem para falar sobre essa danada, tá? Primeira coisa, prazo, né? Quando é que você vai poder fazer a AVP1? Então, vamos colocar aqui, vamos rabiscar isso aqui. Até quando, né? Até quando? Oi? Ah, não está aparecendo, né? Perdão. Estava riscando aqui, não estava aparecendo para vocês. Pronto, agora sim. Então, até quando, né? Até quando você pode fazer a AVP1? Pessoal, a nossa AVP1 ela vai poder ser feita até segunda-feira, dia 20, tá? Até dia 20/9, às 23h59. Então, vamos colocar isso aqui. Até dia 20/9, né? Até 20/9, às 23h59. Poxa, Pablo, então eu posso começar às 23h58, né? Não recomendo. Às 23h59 ela está sendo encerrada, tá bom? Então, se você começa às 23h58, você só vai ter 1 minuto para fazer. Só que detalhe, você tem esse tempo para fazer, tá bom? Você tem de hoje até segunda-feira para escolher um bom momento, que a sua internet está boa, que você está de bom humor, que você está inspirado, está concentrado para fazer a prova, tá bom? Só que você vai ter uma tentativa apenas, tá bom? Então, você vai ter direito a uma tentativa, e essa tentativa vai ter a duração máxima de 4 horas, tá bom? 4 horas. Então, entre hoje e segunda-feira, você vai poder começar a AVP, começar a responder a AVP no Leão Digital, tá bom? Uma vez que você começou, você tem 4 horas para concluir, 4 horas para terminar. Passado esse tempo de 4 horas, ela é finalizada automaticamente. O que você respondeu vai contar, o que não respondeu não vai, tá bom? Então, por favor, pessoal, não estou dizendo isso para pressionar vocês, não. Estou dizendo isso para pedir para vocês tomarem cuidado. Às vezes a gente está num momento, poxa, eu vou fazer agora, a casa está tranquila, está tudo em silêncio, mas sei lá, a internet está ruim. Então, como a maior parte da turma está vindo presencial, o que eu recomendo, na verdade, para vocês é que vocês façam ela presencial, tá?
usem aqui os nossos laboratórios de informática e façam a prova presencialmente, tá bom? Então, temos uma tentativa de até 4 horas. Pablo, como é que está a prova? Qual o modelo de prova? Porque você não pode olhar antes, né? Se você acessar a prova, já tem que responder. Então, tá. A nossa prova, ela tem 5 questões, tá bom? São 5 questõezinhas. Dessas 5, 4 são objetivas e você tem só uma questão subjetiva, uma questão discursiva. Algumas pessoas, o pessoal diz, mas é muito pouco tempo, não sei o quê. Pessoal, dá quase 1 hora por questão, né? Então dá tempo de responder. O que é que eu tenho a recomendar para vocês com relação à prova? A prova está difícil? Não, mas é uma prova que é para ser feita com bastante atenção, tá? Então vai ter uma questão que vai ter um texto para você interpretar. Analisa esse texto com cuidado, tá bom? Vai ter uma questão que tem um videozinho lá que te ajuda a responder a questão. Assiste esse negócio com atenção. Eu sei que bate a ansiedade, você quer responder logo e logo para outra questão, mas, por favor, controle a ansiedade. Se bateu a ansiedade, dê uma pausa, se espreguice, tome um gole d'água, tá? Relaxe, faça a prova com calma que vai dar tudo certo, tá bom? O que mais? Bom, basicamente eram essas as instruções com relação à nossa AVP. Alguém tem alguma dúvida? Excelente pergunta. Pablo, o resultado sai assim que terminar a prova? Sai assim que concluir? Não, infelizmente não, porque é até uma coisa que eu tenho para falar com vocês. Pessoal, vocês podem fazer a prova coletivamente, podem fazer a prova em grupo, fazer a prova em conjunto? Podem, tá? Eu recomendo até que façam, porque se vocês vão discutindo as questões, se vocês vão debatendo as questões, vocês vão construindo mais conhecimento, vocês vão aprendendo mais. Só que, atenção, é possível que uma questão da tua prova seja diferente da prova do teu colega. Poxa, Pablo, por que você faz isso? Justamente para que você faça com atenção. Então, eu quero que você leia a sua prova com atenção, leia a sua questão com atenção, a do seu colega com atenção e que vocês debatam isso, tá? Que vocês procurem encontrar a melhor resposta, a resposta correta. Então, atenção, poderão ter questões diferentes, tá certo? A nota sai imediatamente depois, aí chegamos à pergunta do colega. Infelizmente não, porque se você tiver a nota assim que terminar a prova, consequentemente você teria o gabarito, né? E aí, ou pelo menos parte do gabarito, ou pelo menos teria uma ideia. E aí, como vocês vão ter 1 semana para fazer a prova, isso eu não posso, infelizmente, né? Não posso estar dando a resposta assim, não beijada. E aí, querido? Ah, sim. A pergunta do colega, na verdade, foi, Pablo, na verdade, não é porque é uma alternativa, né? Terminou a prova, tem o gabarito das objetivas, né? Inclusive, quando é só uma tentativa e só no horário da aula, terminou, já tem a nota. O colega, na verdade, perguntou, eu entendi errado, me desculpe, meu querido. Ele me perguntou se, na segunda-feira, quando fechar a prova, terminou o tempo da prova, se o gabarito já vai estar disponível. Talvez não, porque eu ainda tenho que corrigir essas questões subjetivas, tá? Mas concluindo a correção das subjetivas, vocês terão acesso à nota. De toda forma, daqui para terça da próxima semana, o quanto antes, eu quero postar um comentáriozinho sobre as questões, tá bom? Mais alguma? Eu não estou usando não, estou só gravando a aula. Mais alguma dúvida? Então, fechamos por aqui. Ótima prova a todos e a todas. Sucesso. Meninos do DTI. Chama eles aí.